Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós continuaremos a resolver as questões de equilíbrio químico, onde nós teremos que calcular a constante de equilíbrio por meio das tabelas de ICE. Agora vamos para mais uma questão, é a questão de número 4. O enunciado da questão diz assim: no sistema respiratório humano, parte do dióxido de carbono dissolvido no sangue reage com água, formando o ácido carbônico, em equilíbrio, e a questão fornece o equilíbrio. Suponha que, em determinado momento, a concentração inicial do CO2, da concentração o CO2 é de 0,08 mols por litro e não haja ácido carbônico presente. Após o equilíbrio, a concentração do ácido carbônico foi medida em 0,06 ou 0,060 mols por litro. Com base nesses dados, o valor da constante de equilíbrio Kc é... Vamos lá. Primeiro de tudo, já que nós temos as concentrações iniciais de alguns reagentes e concentração do equilíbrio do produto, vamos montar a nossa tabelinha do equilíbrio. A gente vai ter o CO2 mais... Não vamos colocar água, não há necessidade, mas podemos colocar a equação completa. Mas não há necessidade de colocar água, porque está no estado líquido. O H2CO3. A gente vai ter o início da reação, o consumo e formação e o momento do equilíbrio químico. Lembrando que só os valores das concentrações dessas espécies no equilíbrio químico, né, que no caso seria do CO2 e do ácido carbônico, é que vão entrar no cálculo da constante de equilíbrio. Então vamos lá. Então aqui, ó, a concentração inicial do CO2, que é o dióxido de carbono, é de 0,080 mols por litro, e a concentração do H2CO3 é zero, porque a questão diz, suponha que em determinado momento a concentração inicial do CO2 seja 0,080 e não haja ácido carbônico presente. Então a concentração aqui do ácido carbônico é zero. E aí, ó, após o equilíbrio, foi medida a concentração do H2CO3, que é o ácido carbônico, e ela foi de 0,060. E agora, o que a gente vai fazer? A questão não diz nada sobre a concentração do equilíbrio do CO2. O que a gente vai ter que usar a lógica para descobrir que concentração, qual era a concentração do CO2 no equilíbrio. Veja bem, se no equilíbrio eu tenho H2, eu tenho 0,060 mols por litro do H2CO3, quer dizer que essa quantidade foi formada, no momento do consumo de informação, ó, foi formado 0,60 mols por litro do ácido carbônico. Perceba que a relação estequiométrica é de 1 mol do CO2 para 1 mol do ácido carbônico. Então, se essa quantidade foi formada de ácido carbônico, essa mesma quantidade, né, na proporção de 1 para 1, foi consumida do gás carbônico, ou seja, foi consumido 0,060 mols por litro. Então, se 0,060 foi consumido da concentração inicial, que era de 0,080, então no equilíbrio químico nós teremos 0,020 mols por litro do CO2. Pronto. A gente tem as duas quantidades necessárias, que são as concentrações dos produtos e reagentes no equilíbrio. É o que nós precisamos para quê? Para escrever a expressão da constante de equilíbrio. Sendo assim, Kc é igual a concentração molar do ácido carbônico dividido pela concentração molar do CO2. Vamos agora substituir os valores na expressão da constante do equilíbrio. Kc vai ser igual a 0,060 dividido por 0,020, que é o mesmo que, se a gente simplificar, 60 dividido por 20, e a resposta vai ser igual a 3. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa E. E agora, vamos para a nossa última questão de cálculo de Kc usando tabelas de ICE. Então, turma, vamos agora para a questão de número 5. E ela diz o seguinte: em ambientes aquáticos,
contaminados por esgoto, a decomposição da matéria orgânica pode consumir oxigênio e liberar amônia, que estabelece o seguinte equilíbrio com os íons de amônio. Aqui está a equação. Em uma amostra de água, as concentrações iniciais da amônia é 0,10 mols por litro, o do íon amônio é 0 inicialmente, tanto do íon amônio como... E após o equilíbrio, encontrou-se que a concentração do íon hidróxido é de 1,3 vezes 10 a menos 3 mols por litro. Com base nesses dados, o valor aproximado de Kc é... Então vamos lá. Para responder essa questão, ele quer saber a constante de equilíbrio, mas para ter a constante de equilíbrio, nós devemos descobrir o valor de cada espécie no momento do equilíbrio químico. Para isso, vamos ter que montar a nossa tabelinha. Vamos lá? Escrevemos primeiro a equação amônia mais a água. Não necessariamente necessitamos colocar água, porque a água está no estado líquido. Formando o íon amônio mais o íon hidróxido. Então, a gente vai ter o início da reação, a parte do consumo de reagentes e formação do produto e a parte do equilíbrio químico, o momento do equilíbrio químico, em que o equilíbrio químico é alcançado. Então, vamos lá. Inicialmente, temos 0,10 mols por litro de amônia e 0, enquanto que a concentração do íon amônio e do íon hidróxido será 0. E a questão diz que no momento do equilíbrio químico, a concentração do íon hidróxido é de 1,3 vezes 10 a menos 3. Então, vamos colocar aqui, abaixo do íon hidróxido, 1,3 vezes 10 a menos 3. Só que, para a gente escrever a expressão da constante do equilíbrio e fazer o cálculo, a gente precisa saber da concentração do NH3 no equilíbrio e da concentração do íon amônio no equilíbrio. E para isso, a gente vai ter que usar uma lógica baseada na estequiometria da reação. Olha só, se nessa parte ocorreu o consumo de reagente e formação dos produtos, né, e sabemos que no equilíbrio tem 1,3 vezes 10 a menos 3 mols por litro do íon hidróxido, isso quer dizer que durante o consumo de formação foi formado 1,3 vezes 10 a menos 3 mols do íon hidróxido. Enquanto que a mesma quantidade, pois a relação é de 1 mol do íon hidróxido para 1 mol do íon amônio, então a mesma quantidade do íon amônio também foi formada, que é 1,3 vezes 10 a menos 3. Ao passo que essa mesma quantidade do gás, né, aqui a amônia que está dissolvida em água, né, foi consumida, que é de 1,3 vezes 10 a menos 3. Quem ainda tem dúvida por que eu estou colocando essas mesmas quantidades em todos, é só olhar para os coeficientes estequiométricos da equação química, que é 1 mol de amônio está para 1 mol do íon amônio, que está para 1 mol do íon hidróxido. Sendo assim, a concentração do íon amônio no equilíbrio é de 0 mais 1,3 vezes 10 a menos 3, enquanto que a concentração de equilíbrio da amônia vai ser 0,10 menos, eu vou trabalhar esse número para ficar mais fácil de fazer o cálculo, que vai ser assim, 0, se está menos 3, vamos andar 3 casas para a esquerda. Então, será 0, 0, 1 e 3. Eu posso facilitar esse cálculo colocando mais 2 zeros aqui no número de cima. Agora, 10 menos 3 vai dar 7. Aqui seria 10, agora é 9. Menos 1, que vai dar 8. 9 menos 0, 0. Aqui é 1, mas como foi dado emprestado, agora é 0. Então, 0 menos 0, 0, desce a vírgula, 0. Então, o valor da concentração de amônia no equilíbrio é de 0,0987 mols por litros de amônia. Agora, com esses valores em mão, com os valores das concentrações desses compostos no equilíbrio, eu consigo calcular a constante de equilíbrio. Vamos lá? Primeiro, eu vou escrever a constante de equilíbrio, que é Kc é igual a concentração molar do íon amônio
vezes a concentração do íon hidróxido dividido pela concentração molar da amônia. Agora eu vou substituir os valores. Kc é igual a, sabendo que a concentração do íon amônio e a concentração do íon hidróxido são as mesmas, eu posso simplesmente escrever aqui 1,3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, dividido pela concentração da amônia, que é de 0,0987. Resolvendo esses valores, aqui eu vou ter 1,3 ao quadrado vezes 10 a menos 6, que eu vou multiplicar o 2 por 3, dividido por 0,0987. Assim, o valor de Kc será 1,3 ao quadrado é 1,69 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,0987. Vou colocar aqui para o lado. Assim, o valor igual a 17,12 vezes 10 a menos 6. Agora, a gente vai ter que encontrar qual das alternativas melhor se encaixa nesse valor. Eu posso trabalhar esse número e transformá-lo em notação científica. Assim, esse valor pode se transformar em Kc é igual a... Eu vou andar uma vírgula para a esquerda, então Kc vai ser igual a 1,712 vezes 10 elevado a menos 5. Sendo assim, a alternativa correta é a letra A. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. Não esqueçam de deixar um comentário, de curtir, compartilhar esse conhecimento e se inscrever no canal.